Boa tarde, gente. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. A proposta é a gente falar sobre a opinião delas. Então, nós vamos aqui hoje conversar sobre o que você vai fazer amanhã, com o foco de o que você está fazendo na sua empresa para o pós-pandemia, né? E esse é um grupo da Rio Info. A Rio Info normalmente ocorre todos os anos e a gente tem os eventos presenciais que têm painéis específicos de mulher, mas independente se o evento esse ano vai ser presencial ou não, eu acho interessante a gente trazer essa temática para o ambiente que está todo mundo vivendo agora, que são as lives, os webinários, essas coisas. Então, eu vou pedir para a Cristina, para a Cris se apresentar, dizer mais ou menos o que ela faz, a Kátia também, eu me apresento em seguida, e aí depois a gente começa a ver o que a gente tem feito nas nossas empresas ou nos nossos negócios. Bom, meu nome é Cristina de Sá, eu sou jornalista, principalmente na área de saúde e esporte, né? São nossos dois nichos principais, mas a gente, como a gente fala, né? Jornalista trabalha em todas as áreas, na área que precisar a gente entra de cabeça. Eu tenho uma microempresa de produção de conteúdo, que não é programação, então a gente tem apuração, reportagem, criação de imagem, e etc. E a gente está numa parceria com o Rio Info aí desde 2011, através do meu lado de esporte, que é através do Fim de Jogo, que é um blog que o Bloágio conhece, a gente conheceu pelo Twitter, né? Ele me acompanha desde então pelo Twitter também, e foi quando eu comecei esse trabalho de tabelinha aí com o Rio Info. Só quero saber, você não fala só do Fluminense não, né? Porque senão... Não, muito pelo contrário. Eu falo dos 4 clubes e o foco na verdade, é muito mais o torcedor, o Maracanã, mais os estádios do que quem joga lá. E como jornalista esportiva, né, que eu acabei sendo, eu sou jornalista científica e sou jornalista esportiva, a gente tem que procurar ser o mais isento possível, apesar de todo mundo ter seu time de coração, mas na hora que a gente está trabalhando, a gente tem que abstrair. Inclusive, quando a gente está cobrindo o time que não é o time do coração, às vezes a gente trabalha melhor, mais centrado do que quando você está acompanhando o seu time do coração. Pode perguntar qual é o seu time? Não. Poxa, mas eu posso declarar o meu, Flamengo, até morrer. Vai ficar devendo essa resposta. Ah! Não preciso nem ser o meu, né, meninas? Sabia que a Cris era boa gente, tinha certeza. Cara, eu sou com a gente. Olha, eu tenho atualmente, já tive antes e atualmente eu tenho grandes amigos de todos os clubes e eu tento falar isso e meus filhos são assim, porque meu pai me ensinou assim, né? O meu pai me ensinou que a gente tem que torcer para o nosso e não contra os outros. E quando você faz isso, acabam os problemas. Com certeza, com certeza. Acho que eu vou muito na sua linha também. Dona Kátia. Bom, eu sou Kátia Guiar. Por formação, eu sou bioquímica, né? Mas eu trabalhei a minha vida inteira com a parte de empreendedorismo e inovação, né? Eu trabalhei como gerente de incubadora em parque tecnológico e sempre trabalhei dando suporte para empresas, apoiando empresas nascentes ou já em desenvolvimento, né? Captação de recursos, redação de projetos, organização de eventos, e eu também sou mentora de negócios, né? Eu tenho também uma pequena empresa que eu dou, né, suporte para pequenas empresas, e eu tenho uma parceria também com o Rio Info, um pouquinho mais que a Cristina, minha parceria com o Rio Info desde 2008, eu tenho o maior orgulho disso, eu sou uma das coordenadoras do Rio Info, e tento aí ajudar ao pessoal a gente tocar esse grande projeto, né, que está alçando a maioridade este ano, são 18 anos de Rio Info, né? Então, assim, é bem legal, né? É bem bacana isso. E sou tricolor. Obrigada, Kátia. Eu sou flamenguista,
Sou formada em tecnologia, fiz o curso lá na PUC, tive sempre minha vida ligada à tecnologia, até brinco, à inovação também, porque eu já passei pelas 4 transformações digitais tecnológicas, né? Sair do mainframe, entrar no mainframe, sair do mainframe para fazer o downsize, assim por diante, né? A minha empresa se chama Biz Studio, ela é focada em apoiar competitividade aos negócios, trabalhando em 3 pilares: aceleração de startups, internacionalização de empresas, tanto para entrar no Brasil quanto para sair, e inovação corporativa. Eu digo que desde a jornada de transformação cultural até a jornada de transformação disruptiva, e tem vários pedacinhos. A minha participação na Rio Info como coordenadora nos últimos 2 anos, como frequentadora da Rio Info, não posso cantar que senão entrega a idade. Se você calcular 18 de Rio Info, eu teria que ter 18 para ter participado, então eu tenho uns 36 no mínimo, né? Então, não posso falar o resto. Mas estou muito feliz, realmente é um evento que ocorre todo ano, e, apesar de eu não ser coordenadora antes, eu sempre apoiei, sempre me disponibilizei a apoiar, sempre estive muito próximo. Estou muito feliz. E aí, dentro do Rio Info, tem sempre, normalmente, esse olhar da mulher, né? Um painel da mulher. E é até por isso que a gente traz essa temática aqui hoje. Cristina, como é que tem sido o seu planejamento pós-pandemia? O que você tem feito, o que você tem achado? Eu tenho tentado, porque eu fico com uma certa aflição de conseguir pensar em soluções e não deixar a coisa andar para quando só acabar a gente saber o que vai fazer, né? Então, a gente tinha um sistema aqui de trabalho que para muita gente era visto como, né, quando você tem um home office, você é visto como uma empresa pequena, às vezes não te dão valor e etc. Apesar do nosso home office ser diferente, porque na verdade era todo mundo dentro da minha casa, né? Então era um home office coletivo. Então, ao invés de eu ter tido aquele problema da síndrome do ninho vazio, quando os 2 filhos casaram, eu tive a síndrome do ninho superlotado, porque eu não estava aguentando mais tanta gente dentro da minha casa, né? Mas a gente precisou encontrar essa solução, porque estava naquela época de muita crise, muito problema e etc. Então a gente se mudou, meus filhos se mudaram e eu trouxe todo mundo para o escritório. Aqui onde eu estou, por exemplo, era um quarto do filho, que deixou de ser e virou escritório. Ficavam os repórteres aqui, eu e mais 3 repórteres, e o Celso no quarto aqui do lado, com mais a secretária e mais o assistente dele. Então, depois a gente diz que agora que a gente está se reinventando, né? Isso daí é uma intenção anterior à pandemia. Exato. Só para vocês terem uma ideia, para eu conseguir convencer as pessoas do que eu fiz tinha sido a melhor escolha para mim, que não adiantava você dizer só em números, né? Que às vezes você chegava e falava assim: ah, mas você não está invadindo a sua privacidade? Não tem? Eu falei assim: gente, olha só, eu estou economizando mais de 30 mil reais, então não tem discussão, né? Tem privacidade, né? Não tem argumento que resolva isso. Não tem argumento que recoma. Exato. Mas, ao mesmo tempo, como eu sabia que não era uma coisa comum, eu já imaginava que tinha uma certa resistência de algumas pessoas. E a gente conseguiu que um dos MVPs da Microsoft tivesse aqui em casa, né, porque eu tenho participado dos encontros da Microsoft mensais que aconteciam antes da pandemia. Eles estavam ajudando a gente numa série de dicas e etc. Então, ele veio aqui em casa para conhecer o nosso espaço. E eu gravei um vídeo com ele e eu perguntei para ele: Glauter, isso aqui é uma maluquice? E ele falou assim: não é uma maluquice, Cris. Não é uma maluquice. É uma tendência, só que as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então eu fiz... eu diria que você teve sorte de perguntar para a pessoa certa, que perguntar para ele era essa a resposta. Exatamente.
Eu chamei por ele aqui exatamente porque, assim, uma coisa é você dizer que está fazendo uma iniciativa diferente, que você está tentando fazer algo diferente, né? Outra coisa é um cara de uma empresa grande chegar para você e dizer assim, você está fazendo uma coisa diferente. Parece que as pessoas... Ainda mais sendo ele que já tem também esse mindset nessa linha. Exatamente. Então, o caso da adaptação da gente no meio da pandemia, ela não foi complexa. A única coisa é que cada um pegou o seu equipamento, levou para sua casa e a gente passou a ter reuniões diárias de meia hora, que era difícil, a gente quando fazia reunião demorava 1h30, né? Mas a gente passou a fazer reuniões de meia hora todo dia para que cada um soubesse a sua função, soubesse o que precisava fazer naquele dia e toca em frente. E assim, 9 horas em ponto, começa todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Está todo mundo ali, não precisa fiscalizar, não precisa vigiar, não precisa nada, né? Tá. E então, no pós-pandemia, você imagina que vai permanecer com essa mesma estrutura que você tinha antes do... Não. Isso é que a gente vai mudar. Porque, na verdade, a gente já estava fazendo uma mudança antes da pandemia, que era uma vez por semana a gente já estava começando a fazer home office para todos, né? Então, a gente passava 4 dias aqui em casa e um dia cada um na sua casa. E a gente só estava administrando para saber qual era o melhor dia para todo mundo. Sexta, quinta, né? Quarta, que era o quebrado a semana do meio. E a gente estava querendo isso porque eu e o meu marido, a gente estava ficando muito sufocado dentro de casa. A gente não tinha mais a nossa casa, em hora nenhuma, né? E isso não estava fazendo bem para nós, não estava fazendo bem para o relacionamento, não estava fazendo bem porque eu tenho uma empresa familiar, então meu filho também é meu sócio, então também não estava fazendo bem o relacionamento geral, né? Sem nenhum problema, a gente não estava tendo problema de nada, não. Até tipo assim, as meninas quando tinham cólica durante o dia, o Celso pegava hortelã na varanda, fazia chá, aí elas deitavam um pouquinho na sala, no loungezinho, que tem um sofazinho lounge, melhorava, voltava a trabalhar. Então, assim, nosso conceito já é um conceito já era meio diferente. Mas a minha ideia, quando acabar, é que a gente passe a ter um coworking, que eu não sei onde, não sei como, né? Não sei, já estava procurando isso antes da pandemia, tinha achado um lugar no centro da cidade, aonde eu pudesse ficar com a equipe um dia da semana. Um dia. Porque jornalista não gosta muito de ficar também trancado dentro de casa, a gente gosta de ir para a rua. Né? Então a ideia da gente era, todo mundo vai fazer o seu home office, todo mundo sabe o que tem que fazer, e uma vez por semana, ou segunda ou sexta, a gente vai estar num coworking, ou 2 dias. Se o valor da grana para gastar com 2 dias for um valor viável, a gente fica 2 dias, que aí a gente sai 2 dias de casa, se desloca, areja, olha a rua, né? Porque jornalista precisa muito disso, e os outros dias cada um fica na sua casa fazendo o seu trabalho. É bem interessante, né? O que eu estou observando é que você estava comentando que você tinha um ambiente que hoje em dia está todo mundo usando e que com a pandemia você teve que fazer o ambiente, vamos dizer assim, descentralizado, remoto, e que, mal ou bem mesmo, esse novo ambiente é o que você vai praticar na continuidade, né? Bem legal. E, Kátia, e você? O que você pensa aí em termos de estratégias? Quer dizer, eu trabalho como consultora, né, como consultoria, e eu também já trabalhava em casa, quer dizer, claro que tinha as reuniões com os meus projetos, com algumas instituições onde eu tinha que me deslocar. Mas eu já fazia muita coisa em casa, já tem mais ou menos uns quase 3 para 4 anos que eu trabalho, o meu escritório é na minha casa, né? E eu tinha alguns contratos que com essa pandemia foram cancelados, aí no início você fica assim meio tipo, meu Deus, e agora? Mas aí você vai tentando organizar e a vida vai fluindo, né? Que as pessoas te demandavam antigamente que você tivesse realmente presencial, que você tivesse, né? E a gente estando no Rio de Janeiro, as reuniões eram, grande maioria, no centro do Rio, você
Por mais, assim, eu moro na Tijuca, eu me deslocava de metrô, etc. Mas, assim, você perde muito tempo, né? E o que eu ganhei de tempo fazendo as coisas em casa é realmente muito melhor. Então, para mim, está muito confortável ficar por aqui, né? Por exemplo, eu fiz um mapeamento do ecossistema do Rio de Janeiro em 2018. Né? O Sebrae me contratou para fazer isso, para dar um suporte nisso. E aí eu precisei ter umas 2 ou 3 reuniões com as pessoas e eu precisei me deslocar. Agora eu fiz um outro trabalho, não exatamente parecido, mas mais ou menos dos mesmos moldes, e ele foi muito mais rápido, porque foi todo mundo aqui, foi todo mundo na internet, a gente combinou um Zoom, né? Olha, dia tal, hora tal, entrou todo mundo que a gente precisava. Fiz um outro trabalho também recentemente para escrever um projeto para um edital, e eram 7 sub-redes, era gente pra caramba. A gente conseguiu montar esse projeto, escrever, montar e enviar e submeter em 15 dias. Isso, algum tempo atrás, era impensável. Porque, assim, era reunião em cima de reunião com cada grupo, e aí a gente tinha que, né, e senta com um, aí o pessoal discute, aí vai e volta, e um chega atrasado. Assim, não, a gente sempre marcava a hora também, trocava texto, compartilhava a tela, e aí o negócio fluiu em 15 dias. Eu falei, gente, quando começou, eu até falei assim, gente, isso não vai dar certo, porque esse povo não vai mandar o que precisa em 15 dias, porque era o prazo que a gente tinha. Eu falei, esse povo não vai mandar. E eu que tinha que escrever, eu sou a famosa escriba, né? Eu tinha que escrever o projeto todo e juntar tudo e consolidar. Eu falei, cara, o povo não vai mandar esse negócio em 15 dias. Mas mandou e funcionou melhor. A gente, com esse seu comentário, a gente confirma que realmente, eu pelo menos diria que a gente ganhou uma agilidade enorme. Mas tudo tem o lado que a gente perde e o lado que a gente ganha, né? Perder o contato físico, que sempre é bom um cafezinho, um oi com alguém, né? Mais próximo, mas eu concordo que a agilidade foi total. Eu aqui, eu já tinha o meu programa de aceleração presencial e tinha ele remoto. Quando teve a pandemia, eu trouxe todo mundo para remoto e vou permanecer com ele remoto até enquanto, exclusivamente no remoto, até enquanto, vamos dizer assim, a gente tiver com situação de restrição social, né? Quando abrir, se tiver turma que entenda, que tem interesse em fazer o presencial, eu vou fazer. E se o pessoal continuar no remoto, eu gosto muito do modelo remoto. Eu já trabalhava, vamos dizer assim, em home office, em remoto. Eu trabalhava num coworking que eu não ia todo dia para a cidade, e até quem me conhece sabe que eu fico de um lado para o outro, então é impossível também você dizer que eu vou ficar num lugar, porque não dá, né? Eu tenho que provar as Coca-Cola de vários lugares, se você encontra alguma com gosto diferente. Mas a minha previsão é que, e as outras atividades que eu faço, vamos dizer assim, basicamente a consultoria. A de internacionalização, que é muito ligada à questão de viagem, né, para o exterior, e aí, por enquanto, está mais reticente, mas, por outro lado, também está se importando muito o ambiente de eventos de forma remota. Também estou estudando aí um caso, talvez, de fazer missão virtual, que também não vai deixar de ter o seu charme na história, né? Sua oportunidade. E eu vejo com bons olhos tudo que vem para frente. Agora vamos ver realmente quanto que a gente vai, vamos dizer assim, os empresários vão conseguir reagir, com que velocidade, né? Em função do que o governo determina de restrição social. É bem interessante, né? Assim, eu sou uma pessoa que fala pelos cotovelos, eu sou a geminiana que fala com as mãos e fala pra caramba. Eu sou muito assim, eu sou muito de abraçar, eu gosto do contato. Isso eu tenho sentido muita falta, né? Da família, dos amigos, dos parceiros de trabalho. Isso eu realmente sinto falta. Agora, tem pessoas que eu estou falando mais do que eu falava antes. Sim. E, né?
todo dia ou tem uma live, ou tem alguma coisa. É mais tranquilo. E uma coisa que eu comecei falando para vocês, me apresentando como bioquímica. Eu sou uma pessoa da área técnica, eu não sou, quer dizer, claro, eu sou usuária de tecnologia, sempre trabalhei com tecnologia, mas eu não sou tecnologia de raiz, como o pessoal diz, né? E eu descobri que eu me viro bem, eu me viro bacana, eu consigo me mexer, né? Rapidamente eu aprendi a mexer com o Zoom, que eu não sabia. Rapidamente eu aprendi a mexer com o Google Meet. Aí cada um também tem né? Cada um tem um Uma aplicativo, plataforma. uma forma. Eu aprendi a mexer com isso, rapidamente me organizei. Eu mexia com um ou dois só, mas era muito, muito menos, né, do que agora. E aí eu descobri que eu me viro, eu sei mexer bem com essa parte de tecnologia, eu consigo fazer. Você sabe que fica o pessoal fica discutindo muito, né? Porque agora a gente fez a verdadeira transformação digital, né? Eu não diria ainda não, a gente ainda está como eu tenho o meu produto, que é a transformação cultural. E eu diria que o primeiro passo da transformação cultural foi dada, que foi perca medo da tecnologia. Você tem capacidade de se relacionar com ela e ela funciona. Não vai dar nenhum problema. Se der, dá para consertar. O que eu percebi também foi, eu até fiz um artigo pequenininho, uma coisa só de mais de desabafo no LinkedIn, em que eu usei aquele termo do 007, né? Permissão para errar. Porque a gente já estava numa fase em que, quando você dizia que não sabia fazer, não conhecia, e etc., muita gente te olhava de lado, ou até você, quando você queria tirar alguma dúvida, tinha aquele negócio, você não sabe mexer, ou você sabe mexer. E aí, de repente, muita gente zerou tudo, né? Zerou, e aí até um mercado que surgiu por causa desse nosso mania já de algum tempo usar a área de jornalismo, mas jornalismo digital, foi que a gente começou a ter procura de médico que queria saber mais como ele se colocar, como ele divulgar o produto dele, como ele, né? Só que nessa hora, geralmente esses médicos que pedem isso são médicos, por exemplo, da minha faixa de idade, né? Então, a gente está brincando, porque agora mesmo com a pandemia, e eu já pinto meu cabelo normalmente sozinha, né? Então, já estou na terceira, quarta tinta. Ao tempo da Então, pandemia, a gente está medindo pela quantidade de tinta, é isso? então assim, eu já vou entrar na quarta vitrine do casting de uso, que é mais ou menos de 15 em 15 dias que eu mesmo pinto meu cabelo. Mas eles ficam mais à vontade de perguntar para quem é de fora como eles devem fazer. Mas não é aquela pergunta extremamente técnica, é uma pergunta simples. Como é que eu posto? Como é que eu troco de conta no Instagram? Como é que eu uso uma hashtag? Mas o que é hashtag? Para que eu vou usar? Como é que eu faço uma busca? Como é que eu baixo o Instagram no meu celular? Como é que eu baixo uma foto para poder postar em outro lugar? E aí eles passaram a não ter mais vergonha de perguntar isso, e a gente passou a ter essa procura de consultoria para ensinar esses profissionais como é que eles entram e começam a fazer, apesar de estar atrasados, mas todo mundo entrou no atraso, né? Como é que eles fazem uma construção de imagem no mundo digital, né? Então, adorei essa expressão, permissão para errar. Realmente, eu acho que as pessoas entenderam que estão com total permissão para errar. exato. Nada vai explodir. Outra coisa, agora parece que ninguém fazia isso, mas agora todo mundo cozinha, todo mundo lava roupa, todo mundo varre a casa. Todo mundo sempre fez isso. Eu não faço minha unha há não sei quanto tempo, né? Assim, todo mundo sempre fez isso. Todo mundo parava para almoçar. Mas antes parecia que, se você dizia que você estava parando para almoçar em casa, você não era profissional, sabe? Falei, agora não, agora um cliente liga para você e você fala assim,
posso só te ligar daqui a pouquinho, que eu acabei de botar a mesa para o almoço? Não, lógico, Cris, não tem problema. Assim que você acabar, você me liga. Virou normal você almoçar em casa. Sabe uma coisa, vou fazer aqui um jabá, eu fiquei muito encantada que esses dias eu li um post do Arapuã, que é da Uniswan. Então, ele contando, não sei se vocês viram, que ele resolveu marcar com todo mundo uma agenda fechada de meio-dia e 30 às 2 horas. Que as pessoas estavam ansiosas querendo saber o que era isso. Ele falou, sabe o que é isso? É o horário em que você vai almoçar com calma, com a sua família, e que ele está reservado, sagrado para isso. Eu achei bem interessante o olhar dele, a preocupação dele, inclusive com o bem-estar que todos os colaboradores dele e o impacto disso com a família. Achei bem legal e realmente eu acho que as pessoas estão mais condescendentes, estão nos permitindo que a gente diga que é ser humano. Né? Ó, agora eu Tem não um posso... detalhe interessante, que é, por exemplo, a gente tem que lidar com a notícia. Né? Você não pode fazer como todo mundo, que às vezes chega e fala assim, não, fiquei o dia inteiro para não ver notícia nenhuma. A gente não tem essa possibilidade, né? Mas às vezes a gente chegava para a equipe, alguém... somos pequenos, somos 5, 6 pessoas, né? Então, às vezes chegava e falava assim, gente, eu dormi mal pra caramba, minha cabeça tá péssima hoje, tive uma crise de ansiedade. Aí falava assim, faz uma coisa, vai dar um tempinho, tá? Vai dormir até um pouco mais tarde, desliga tudo, desliga celular, faz isso por uma meia hora, uns 40 minutos, daqui a pouco você volta, né? Para a gente poder se recuperar. Agora, por outro lado, essa minha outra área, né? Porque a área do esporte ficou uma mudança generalizada e com muita discussão em cima do que vai acontecer depois. Né? E, por outro lado, eu passei a trabalhar mais horas, porque a área de saúde, os médicos perderam um pouco a noção do que é 8, 9, 10 horas, sábado, domingo, feriado. Hoje mesmo a gente recebeu um pedido, eu falei assim, olha só, eu só não consigo te atender hoje porque a equipe está de folga, porque hoje é feriado. Caramba, Cris, é verdade, desculpa, pode deixar, amanhã eu falo com você. Né? Mas assim, a gente teve as primeiras semanas, a gente ficou exausto, porque a gente estava trabalhando 12 horas por dia, só com notícia que precisava passar para a população, porque a gente trabalha com sociedades médicas, as sociedades tinham uma preocupação absurda tem ainda, continuam, né? De tentar passar o máximo de informação certa para não sair ouvindo um monte de abobrinha que está circulando por aí. Então, assim, depois que eu passei por esse período, a gente agora está eu considero que agora a gente está numa terceira fase, que é a gente passou pelo pânico, né? Passou pelo agora não sei mais o que eu vou fazer, e aí agora a gente está entrando no tipo, tenho que me planejar para quando acabar, o que eu vou fazer agora. É essa a sensação que eu tenho. Sim, e essa até a temática que a gente usou mais ou menos aqui para pensar. Bom, meninas, eu acho que chegamos no final do nosso primeiro encontro delas, foi muito legal, eu aproveitei e pude conhecer a Cris e a Kátia também, a gente sempre vai descobrindo, né? Uma coisinha ou outra de cada uma. Depois a gente vai marcar um outro encontro, espero que convidem outras mulheres. A gente acabou fazendo hoje no dia do feriado, quando você comentou, então foi um dia meio sacrificado. E eu vou marcar outro para a semana que vem, e aí, pontualmente, a Rio Info vai postando no canal esses nossos encontros gravados. Ideal sempre a gente trazer alguma proposta de tema, como eu falei, pensando sempre no positivo, pensando sempre no qual é o caminho de amanhã, o que a gente vai fazer, muito batom, muito brinco. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo encontro, que depois a gente diz quando é que vai ser, hora e local. Tá bom? Foi ótimo. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada.